Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Neste vídeo vamos estudar os fundamentos da cinemática, um dos conteúdos mais importantes da física para o Enem. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas desse movimento. Ou seja, analisamos como os objetos se movem, descrevendo posições, velocidades e acelerações ao longo do tempo. Para começar, precisamos entender o conceito de movimento e repouso. Um corpo está em movimento quando sua posição muda em relação a um referencial ao longo do tempo. Já o repouso acontece quando a posição do corpo não muda em relação a esse mesmo referencial. O referencial é o ponto ou sistema utilizado para observar o movimento. Por exemplo, uma pessoa sentada dentro de um ônibus está em repouso em relação ao banco, mas está em movimento em relação à rua. Outro conceito fundamental da cinemática é a trajetória. A trajetória é o caminho descrito por um corpo durante o seu movimento. Essa trajetória pode ser reta, chamada de retilínea, ou pode ser curva, como em movimentos circulares ou parabólicos. No Enem, muitas questões envolvem a interpretação do tipo de trajetória que um objeto realiza. Também precisamos compreender o conceito de posição. A posição indica o lugar onde um objeto está em determinado instante de tempo. Para definir essa posição utilizamos um sistema de coordenadas, geralmente representado por um eixo numérico. A posição costuma ser indicada pela letra S ou X, dependendo da convenção utilizada no problema. Um conceito muito cobrado nas provas é o deslocamento. O deslocamento representa a variação da posição de um corpo entre dois instantes. Ele depende apenas da posição inicial e da posição final, não importando o caminho percorrido. Por exemplo, se uma pessoa sai do ponto A e chega ao ponto B, o deslocamento será simplesmente a diferença entre essas duas posições. Já a distância percorrida representa todo o caminho realizado pelo corpo durante o movimento. Diferente do deslocamento, a distância considera toda a trajetória. Por isso, distância e deslocamento podem ter valores diferentes. Agora vamos falar sobre velocidade média, outro conceito essencial. A velocidade média indica quão rápido um objeto muda de posição ao longo do tempo. Ela é calculada dividindo o deslocamento pelo intervalo de tempo em que o movimento ocorreu. No Enem, é muito comum aparecer em questões envolvendo velocidade média em situações do cotidiano, como deslocamentos de carros, bicicletas ou pessoas. É importante destacar que velocidade não é a mesma coisa que rapidez. A rapidez é apenas o valor numérico da velocidade, enquanto a velocidade também considera a direção e o sentido do movimento. Outro conceito fundamental da cinemática é a aceleração. A aceleração representa a variação da velocidade ao longo do tempo. Sempre que um objeto aumenta ou diminui sua velocidade, ou muda sua direção de movimento, ele está sofrendo aceleração. Isso significa que mesmo um objeto com velocidade constante em módulo pode ter aceleração se mudar de direção, como ocorre no movimento circular. Na análise dos movimentos, também utilizamos grandezas físicas importantes como posição, tempo, velocidade e aceleração. Cada uma delas possui unidades no sistema internacional. A posição e o deslocamento são medidos em metros, o tempo é medido em segundos, a velocidade em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. No Enem, as questões de cinemática costumam aparecer de forma contextualizada, envolvendo situações do cotidiano, interpretação de gráficos e análise de movimentos em diferentes cenários. Por isso, é essencial compreender os conceitos básicos antes de avançar para os tipos específicos de movimento, como o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Dominar os fundamentos da cinemática permite interpretar problemas com mais facilidade e entender como os fenômenos físicos acontecem no mundo real. Nos próximos vídeos vamos aprofundar esses conceitos e resolver exemplos semelhantes aos que aparecem nas provas do Enem. Assim, você desenvolverá uma base sólida para acertar questões de física e aumentar sua pontuação no exame.